sei o que é que provavelmente estão a pensar, como assim Diogo, a serenata já foi no dia 27, porque é que só agora é que estás a fazer o vídeo? Eu sei, vocês têm razão, no entanto, eu ando agora em exames, portanto também não tinha muito tempo para filmar, não tinha muito tempo para editar, mas eu acho que vale a pena fazer um vídeo sobre a serenata porque, olhem para isto. Não é preciso dizer nada, pois não? Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo, sou estudante do terceiro ano de Direito na Universidade de Coimbra. Ainda que o canal normalmente seja mais direcionado para dicas de estudo, dicas de organização e etc., a partir do momento que eu falo sobre o que é ser estudante universitário em Coimbra, eu acho que, tendo tido a oportunidade de estar presencialmente na Serenata Monumental deste ano, que foi diferente de todas as outras, não podia deixar de vos falar um bocadinho não só sobre a Serenata, para aqueles que não sabem em que é que consiste, mas também da minha experiência este ano na Serenata Monumental 2020-2021. A Serenata Monumental tradicionalmente ocorre nas escadas da Sé Velha, na noite de quinta-feira para sexta-feira e dá início à festa da queima das fitas. Tradicionalmente o que ocorre é que, com as badaladas da meia-noite tocadas pela Cabra, ou seja, pela torre da Universidade de Coimbra, dá-se início à Serenata. É um grupo de fados, normalmente associados à própria academia. Esse grupo tende a tocar músicas que recordam os tempos de estudante e tendo em conta que para muitos estudantes finalistas é o último ano que passam na Universidade de Coimbra, acaba por ser um momento em que recordam toda a vida que passaram aqui na cidade. Tende a ser um momento particularmente emotivo, portanto não te surpreendas quando fores procurar mais imagens e vídeos sobre a Serenata Monumental de ver muita gente a chorar. Alguns factos importantes: não se bate palmas no final de cada uma das músicas que é tocada pelo grupo de fados. Outro facto importante é que os estudantes não devem ter qualquer parte do traje, como vocês podem ver a camisa é branca, não deve estar exposta, daí que se cruze as capas, traçar da capa, tradicionalmente os padrinhos traçam a capa aos afilhados e no início da serenata é o primeiro momento em que há esse traçar da capa e normalmente dizem coisas bonitas aos afilhados e há um abraço, assim baixinho, falam baixinho porque lá está, o silêncio deve ser absoluto durante a serenata, ainda como devem imaginar com milhares de pessoas não é fácil manter o silêncio, mas era assim que era suposto ser, ok? No final da 1 hora existe o grito do FRA, não sei se já ouviram falar ou não, mas é uma questão de procurar, eu não posso partilhar infelizmente muito do som daqui que eu gravei durante a serenata, porque, enfim, direitos de autor e depois tiram o vídeo do ar e afins, mas vão à procura, eu vou deixar referências aqui em cima para outros vídeos relacionados com a serenata, mas vamos passar à frente e falar-vos um pouco de como é que aconteceu a serenata este ano. O ano passado não houve sequer serenata em termos presenciais, a única serenata que houve foi um pequeno momento simbólico, que durou cerca de 20 a 30 minutos e foi transmitido em direto para os estudantes que estavam em suas casas por causa do Covid e não estava para ninguém que podia estar presencialmente, a não ser, lá está, o grupo de fados. A começar logo pelo lugar, ao contrário do que costuma acontecer, desta vez não foi na Sé Velha e sim no Pátio das Escolas. O Pátio das Escolas é basicamente todo o recinto que está à frente desta imagem típica de Coimbra, que estão com certeza habituados a ver, e foram colocadas várias cadeiras, 600 no total, à frente do Pátio das Escolas para podermos assistir. Como é que era possível reservar um desses 600 lugares para ir presencialmente? Na semana anterior tinham anunciado nas várias redes sociais da Queima das Fitas que iria existir desta vez, este ano, Serenata Monumental presencial, mas só com lugares limitados para poucas pessoas e seria possível reservar bilhetes. Eles iriam anunciar em que dia é que seria possível reservar esses bilhetes. E anunciaram, disseram que seria no dia, não me lembro, mas era a partir das 7 da noite. Portanto, como é óbvio, quando chegou às 18h59 desse dia, tu vais imediatamente para o site, para as redes sociais, atualizar constantemente o F5 para ver se consegues reservar um desses 600 bilhetes. Se é uma coisa que tu realmente queres, tens que te preparar para isso. Não estejas à espera que, tendo a Universidade de Coimbra milhares de estudantes, que os 600 bilhetes não desaparecessem em pouco tempo. Felizmente consegui, eles pediam uma série de dados e houve muita gente que pôs dados de saúde, porque era obrigatório fazer, eu ainda não tinha dito isto, mas era obrigatório fazer o teste do Covid, era agendado para o próprio dia ou para o final do dia anterior da própria serenata e estava incluído no preço, que era 0€. Houve muita gente que reclamou que os bilhetes acabaram por esgotar em poucos minutos. Houve outras pessoas que disseram que compraram bilhetes ainda às 7h30, portanto eu não sei exatamente quem é que terá razão. Olhem, eu não sei, eu comprei os meus, eram 7 e poucos, 7, 1 minuto, 2 minutos, foi mesmo ali em cima, deu para reservar 2 bilhetes, um ao lado do outro, portanto fui com companhia, felizmente. Quanto ao teste propriamente dito, bem, caso não saibas, as universidades andam a fazer testagem em massa da sua comunidade académica, a qualquer momento podes receber um e-mail a convidar-te para ir fazer o teste, mas é facultativo. Eu já tinha ido fazer o teste, na altura achei
fiquei surpreendido porque a fila estava bastante maior do que eu tinha imaginado, mas era uma fila para meninos comparado com a fila que estava lá no dia da Serenata, porque o que é certo é que se conheces o espaço, o centro de testagem é a Cantina das Químicas, a fila vinha, subia as escadas da Cantina das Químicas, dava a volta, vinha até cá ao fundo ao Departamento de Química e ia para trás do Departamento de Química. Eu estive durante 1h30 na fila à espera para fazer o teste. Recebemos os resultados ainda durante a tarde, segundo as notícias da comunicação social, das 600 pessoas ninguém deu positivo. Dentro do recinto não deixa de ser curiosa a forma como eles, para garantirem que não iriam ter críticas exteriores de como tinham organizado o evento, tu literalmente, quando chegavas à entrada da porta férrea para ires até ao teu lugar, tu tinhas que ter alguém que fosse contigo levar-te até ao teu lugar. Não eras tu que ias à procura, não queriam correr o risco que tu encontrasses alguém conhecido e ficasses ali em pé a falar com alguém conhecido. Tinhas vários voluntários ligados à organização da queima das fitas e iam contigo até ao teu lugar, e tu literalmente, se quisesses ir à casa de banho, uma coisa importante também nesse ponto, habitualmente é difícil encontrar casa de banho na Serenata tradicional, porque a Sé Velha não tem propriamente lá casas de banho à descrição, certo? E mesmo que tivesse, chegar até às casas de banho seria um desafio, vocês não têm ideia como é que é estar lá no meio da Serenata tradicional. Mas o que é certo é que aqui tínhamos a casa de banho dos turistas da Faculdade de Direito. Caso quisesses ir à casa de banho, tinhas que levantar o braço e basicamente cada bancada tinha um responsável de bancada que ia ter contigo, caso quisesses ir fumar, ir à casa de banho, e ia acompanhar-te até ao local. Não até dentro da casa de banho, obviamente, mas acompanhava-te até ao espaço propriamente dito, para ter a certeza que não havia pessoas, enfim, a circular por lá sem ordem nem regra. Muita gente dizia e tinha medo de que o problema fosse depois à saída da Serenata, e eu posso passar já para esse ponto final. Houve de facto muita gente lá acumulada, estava próximo ao que costuma ser, próximo, ok, não vamos ser exagerados, ao que costuma ser o final da Serenata, mas também precisamente por causa disso estava lá a polícia a tentar dispersar os estudantes. Meus caros, foi dos melhores espetáculos que eu assisti na vida. Mesmo. Eu não fiquei propriamente perto das escadas onde estavam os fadistas, fiquei mais afastado, para ser exato, fiquei muito perto da estátua de Dom João que está cá atrás. Mas o que é certo é que cheguei à conclusão de que provavelmente aquela vista ainda era melhor do que aqueles que ficaram mais próximos do grupo. Outra coisa importante é que, ao contrário do que acontece habitualmente, desta vez a Serenata não foi mais tarde e sim às 9 da noite. Ora, tendo em conta o horário em que estamos atualmente, às 9 da noite é quando começa progressivamente a pôr-se o sol e a anoitecer. Assim sendo, assistindo à imagem espetacular da Via Latina iluminada, com o grupo de fados de fundo a tocar a Serenata, e ver o pôr do sol progressivamente e as cores espetaculares que deu como resultado desse pôr do sol, tenho a certeza que é uma experiência que vai ficar para a vida toda, independentemente de serem finalistas, caloiros, etc. Tenho a certeza que marcou todos aqueles que lá estavam. Já agora não podia deixar de comentar também, toda a gente, todos os anos estão à espera de ouvir a balada da despedida de 88-89, acho que é assim um ano. Se não conheces essa música, vai procurar essa música, é das músicas mais emblemáticas da cidade de Coimbra, dos fados mais emblemáticos, que mais mexe com os estudantes de cá, e fomos surpreendidos por uma nova balada da despedida. Se tu ainda não a ouviste, aconselho-te a ouvir, dá-me a tua opinião, gostas mais desta, gostas mais da antiga, ou gostas de ambas? Eu sinceramente gosto muito da antiga, mas eu acho que esta, depois de ouvir várias vezes, já entrou no ouvido de tal maneira, e não nos podemos esquecer que, apesar de tudo, vamos ficar na história marcados de que somos a geração que teve o privilégio de ouvir em primeira mão a música da balada da despedida de 2020-21. Finalmente, falemos sobre o tema polémico. Afinal, foi justo ou não foi justo que caloiros pudessem tirar o lugar a veteranos, que era o seu último ano de despedida de Coimbra e da queima das fitas e afins? Foi justo que não tenham reservado lugares para finalistas? Vamos conversar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, dizer que eu compreendo a situação daqueles que, sendo finalistas, gostavam de ter ido presencialmente e não puderam ir. Esse sentimento de revolta consigo entender que seja difícil para vós. Mas também vos lembro de uma coisa: os do ano passado, os finalistas de 2020, ainda tiveram uma situação pior, porque vocês este ano ainda tiveram a possibilidade de tentar sequer ir à Serenata presencialmente. Vocês este ano ainda tiveram a possibilidade de estar em Coimbra com um grupo pequeno de amigos para não haver ajuntamentos e poderem viver a Serenata em conjunto, ao contrário dos do ano passado, que nem sequer isso tiveram. Assumindo que reservássemos lugares pós 2020 e 2021, a questão é: quantos lugares? Iriam, 100 lugares para os finalistas de 2020 e 100 lugares para os 2021, e não deveriam ser mais, mas na eventualidade de serem mais, mesmo se fossem os 600 lugares para os finalistas destes 2 anos, não seria possível albergar todos os finalistas lá no espaço, no recinto do pátio das escolas. Haveria sempre pessoas descontentes, ok? Outro dos pontos importantes também, relativamente ao facto de alguns caloiros terem ido assistir presencialmente à Serenata, é que o argumento usado por muita gente é que o ano de calor
caloiro é o melhor ano da vida de um estudante. Que este ano nós não tivemos nenhum tipo de festas para dar as boas-vindas aos caloiros. Não tivemos a praxe a 100% como costuma ser todos os anos, ainda que eu não acho que a praxe seja uma parte essencial da vida académica. Não tivemos praxe, não tivemos latada, não tivemos cortejos da latada, não tivemos batismo, tivemos uns batismos improvisados, mas também verdadeiramente não tivemos o original. O que é certo é que foi complicado para toda a gente. E o que eu vos pergunto sinceramente é, a partir do momento em que tanto caloiros como veteranos tiveram a oportunidade de ter ali um momento característico da vida de estudante de Coimbra, se há coisa que aprendemos nesta pandemia é a aproveitar as oportunidades que temos quando elas nos aparecem à frente, porque nós não temos a certeza de que elas vão voltar a aparecer mais tarde. Muitos de nós com certeza demos por nós a refletir durante esta pandemia de que se eu pudesse ir à Serenata, eu teria ido naquele ano passado que eu deixei passar à frente, que eu nem dei grande importância e pensei eu vou para o ano. E depois na verdade para o ano era 2020 e não pudemos ir à Serenata de 2020. Ainda que eu vos tenha dito, eu compreendo a situação de o quão muitos finalistas gostariam de estar presencialmente nesta Serenata, mas também há que perceber o outro lado, ok? Eu só quero que pensem nessa perspectiva também e não pensem só no nosso próprio universo, na nossa própria bolha. A solução é os veteranos deste ano que tiverem a oportunidade disso, para o ano já houver serenata normal, é virem a essa serenata normal e não buscarem nenhum braço se vocês trouxerem as fitas para as abanar nesse momento da próxima serenata do próximo ano. E ok, não é no vosso último ano, mas é uma forma de viverem um pouco do espírito, já que não foi possível este ano, viverem no para o ano. Fica a sugestão e é isso que eu vos tinha para dizer hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto se gostaram, deixem nos comentários a vossa opinião sobre este assunto. E é isso, até ao próximo vídeo. Fiquem bem.